Olá para todos! Começamos agora mais um estudo de introdução ao Novo Testamento. Já estamos no nosso terceiro estudo, não é mesmo? E hoje o nosso tema, ele vai ser a morte de Jesus, em contraste com o que a gente viu semana passada, que foi a vida de Jesus. A gente transitou sobre as peregrinações de Jesus, os lugares para onde ele foi, desde a Galileia lá dos gentios, enfim, até a ida dos pais dele para o sul, lá para o Egito, né, sudoeste de Israel. E a gente viu também o porquê disso, né, que também para isso a gente precisa ter o primeiro estudo que nós fizemos do período intertestamentário, que vai ser importante também agora. Eu lembro que no primeiro estudo eu tinha comentado sobre o Palácio de Herodes, e eu tinha comentado que no estudo posterior nós veríamos sobre isso, e com a graça de Deus nós veremos isso hoje. Hoje, com a graça de Deus, também nós temos diversos recursos que vão ser utilizados para a gente poder ver algumas coisas que dificilmente a gente veria. E tudo isso com a bênção de Deus e com a graça que Ele nos dá de termos a tecnologia tão acessível a nós, certo? Então, como sempre, nós começamos o nosso estudo com uma oração, é o que faremos agora. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque nós podemos conhecê-la. Pedimos que o Senhor esteja abençoando este que dará o estudo e pedimos que o Senhor abençoe também aqueles que ouvem, para que seja para a utilidade da Tua igreja e que o Senhor se agrade de todo o esforço e de tudo que for proferido e ensinado aqui hoje. Agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Então, o período que a gente vai perceber, que a gente vai estudar hoje, vai ser a última semana antes da ressurreição de Jesus. É conhecido como a Semana Santa, né, nesses calendários festivos. Então a gente vai estar pegando desde o domingo que antecedeu a ressurreição de Jesus até o domingo propriamente dito da ressurreição. Semana passada a gente tinha visto as peregrinações de Jesus e a gente tinha só entrado na questão do momento em que Jesus ele chegou em Jerusalém, e dali a gente já comentou sobre a crucificação e a ressurreição e depois o aparecimento dele para Paulo posteriormente. Porém, hoje então nós retornaremos alguns dias atrás, a gente vai voltar então para o período dessa última semana de Jesus, que é o que vai amarrar os eventos da morte de Jesus, certo? Semana passada, um detalhe importante que a gente tinha visto era a questão do foco narrativo que os evangelhos eles têm, de mostrar como, em determinado momento, a popularidade de Jesus estava aumentando e chegou num certo ponto onde, assim, literariamente a gente vai ver nos evangelhos que a partir daquilo vai declinando, os atritos dele com os fariseus, com os grupos de judeus vão aumentando, até que culmina, então, na morte de Jesus, naturalmente, que é o ponto maior de atrito, né? Quando eles finalmente é, dão esse golpe tão baixo, né? E então a gente começa nesse domingo, que é o domingo que antecede a ressurreição de Jesus. Então, num determinado dia chamado domingo, Jesus ele entrou em Jerusalém, que foi quando a gente viu semana passada sobre que quando ele chegou, ele não foi recebido especificamente como um rei, foi muito mais humilde a maneira com que ele chegou. A gente viu a diferença que havia, né, entre o burrinho de carga, né, que foi com o qual Jesus entrou, e também o animal que era utilizado pelos reis. A gente viu a importância disso, que era porque, não sendo permitido para os israelitas que eles cruzassem animais de diferentes espécies, ou antes desse período, né, de conquista dos romanos e tal, quando tinha um pouquinho mais de unidade nacional eles, para ter, né, um asno, um burro, enfim, era necessário ser importado. Por quê? Porque eles não podiam fazer isso na terra deles. Então, acabava que a realeza se utilizava bastante disso. Outra teoria também era que os reis se utilizavam porque a lei especificamente proibia eles de aumentarem o número de cavalos. Então, quem sabe eles criavam burrinhos lá para, né, porque né, já não podemos com cavalos, o nosso entretenimento, vamos colecionar burrinhos, né? Vamos colecionar esses animais. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num burrinho de carga. E a gente viu também uma coisa que vai ser importante para o nosso estudo de hoje, é que Jesus ele tinha acordado certas coisas, ele tinha feito um acordo com certas pessoas. Isso foi feito em secreto, nem os discípulos ficaram sabendo, hoje a gente vai ver o motivo disso.
Então, quando chega nessa última semana e você vê que Jesus ele fala pro discípulo lá, viu, vai, fale com o cara, você vai ir em tal lugar, você vai encontrar um cara lá, você vai dizer tal coisa, vai te dar o que você precisa. Quando isso acontecia, ou quando isso aconteceu especificamente nesse momento, não era um milagre que estava acontecendo, mas era um código, um sinal que Jesus tinha acordado com alguma pessoa que tinha aproximado a ele, ele tinha já feito os trâmites necessários para conduzir os eventos que aconteceriam nessa semana, e aquilo era apenas o código. Falava assim, ó, viu, então beleza, você quer me emprestar o animal? Tudo bem. Então vai chegar um cara para você, vai dizer tal coisa, e quando ele disser, é para ele mesmo que você pode entregar, que você pode saber que é para mim mesmo, não é outra pessoa e tal. Então foi no domingo que isso aconteceu, ele teve essa entrada em Jerusalém, e é importante que nessa época, a festa que acontecia em Jerusalém, da Páscoa, ela era muito importante, porque vinham pessoas do mundo todo, judeus da diáspora, que chama, que estavam espalhados por todo o mundo, eles chegavam lá para participar dessa festa. Então tinha muita gente lá e gente do mundo todo. E é por isso que vai falar que ele foi interpelado por alguns gregos. Então Jesus ele estava lá, ele tinha chegado em Jerusalém, daí surgiu uma discussão lá, ele começou a falar com esses gregos e começou a aumentar o atrito ali, daí ele foi e ele saiu para Betânia a partir dali. Tendo acontecido isso, então perceba que Jesus, a gente viu também semana passada que havia uma certa distância entre Betânia e Jerusalém, não muita distância, mas assim, a princípio o que acontecia era que Jesus ele dormia, ele ficava lá em Betânia, não tinha casa para ele não tinha casa em Jerusalém, ninguém estava recebendo ele em Jerusalém naquela ocasião, então ele ia, ficava em Betânia e daí, né, conforme surgia a necessidade, então ele vinha, né, para Jerusalém. Após o domingo, ele foi então para Betânia, lá ele passou a noite. Daí, na segunda-feira, foi quando ele voltou, e ele voltando, saindo de Betânia, ele viu, a gente tem a história bem conhecida, que ele viu a figueira estava sem fruto, e Jesus ele foi amaldiçoar a figueira. Foi nesse momento. Nesse dia também, na segunda, foi o dia onde houve a purificação do templo, que é o momento onde, como comentamos, você tinha pessoas vindas de todos os lugares do mundo conhecido. A gente vai ver em Pentecostes, possivelmente semana que vem já, que era literalmente pessoas de todo o mundo conhecido vinham para Jerusalém porque era costume ou era pedido que pelo menos uma vez por ano essas pessoas viessem para Jerusalém para fazer os seus sacrifícios. E especificamente o dia mais badalado, pode-se dizer assim, o dia que era escolhido para eles fazerem isso, era o dia da Páscoa, era esse festival tão grande que era o festival da Páscoa, o mais importante nessa época. Era algo tão grande que, assim, Joséfo, um historiador do primeiro século, que ele estudou a história dos judeus, ele vai dizer que na Páscoa 25.000 animais eram mortos. Então pense no número de pessoas que não estava lá, certo? O número de pessoas que não participavam dessa festa. E, ótima notícia, hoje nós temos o nosso mapinha mais interativo até hoje. Esse aqui é um software, chama Virtual Jerusalem, e se você quiser pesquisar, você tem também ele para iPad, para celular, você pode dar uma verificada depois. Para o aplicativo, é Virtual New Testament. Então, é em inglês, né, Novo Testamento Virtual. Ele é de uma empresa, de um grupo chamado BYU Religious Education. E lá você vai poder fazer tudo que a gente está vendo aqui, explorar também outros lugares aí de Jerusalém, enfim. E essa aqui é a versão para computador, né? Essa aqui é um pouquinho mais difícil de achar, mas dá para encontrar. E essa aqui, basicamente, é a cidade de Jerusalém na época de Jesus. Aqui tem esses pontos de interesse, né? Os lugares onde você pode visitar. E o que a gente vai ver agora é esse momento no qual Jesus ele fez a purificação do templo. Não tem aqui os personagens, né, nesse programa, porém a gente pode ter uma ideia do que acontecia aqui. Então a gente tem esse lugar aqui do templo, deu para perceber aqui aonde mais ou menos o templo que é, quando eu apertei em cima ali,
Mas esse aqui é o chamado Portão Formosa. E se você olhar aqui para o outro lado, você teria o Pórtico de Salomão, que é o lugar aqui onde ele sai para cá, que não aparece nessa maquete virtual aqui. Mas perceba então aqui a gente caminhando, o que a gente vê aqui é que você tem um tabladozinho aqui, que é uma cerca, que ele impede que as pessoas elas passem daqui para lá, dessa parte para outra. E esse lugar aqui onde a gente está é o que é chamado de o Pátio dos Gentios, porque os gentios, as pessoas que não eram nascidas na Judéia, ou não eram judeus, eles só poderiam ficar nessa parte aqui. Daqui para dentro, só era permitido que os judeus entrassem. Tanto que tem uma plaquinha aqui, e ela está escrita na língua comum aqui, aparentemente está em grego aqui? Em grego não, alguma... tá escrito em grego ali, perdão, a gente não tinha visto antes essa plaquinha para olhar mais de perto. Mas o que a gente sabe é que nessa muradinha você tinha avisos dizendo que a partir daquele ponto, se um gentil entrasse ali, ninguém mais era responsável pela vida dele, sabe? Se o cara morresse, fosse apedrejado, fosse fulminado, o pessoal não tinha nada a ver, tava com as mãos limpas. Então tamanha era a importância. E o que acontecia era que justamente nesse lugar aqui, antes das pessoas poderem entrar ali dentro, onde elas fariam os sacrifícios, é onde você tinha cambistas que eles ficavam para cá. Então você perceba que você teria aqui então uma gama de pessoas, ou perdão, um grande número de pessoas, cheio esse lugar, e você teria um trânsito de pessoas, algumas entrando, outras saindo, enfim, você teria os gentios ali perto, pessoas vendo para tentar olhar mais ou menos o que ia acontecer. Só que as pessoas que elas entravam para fazer ofertas, para fazer sacrifícios, você pensa, uma pessoa vindo, sei lá, da Etiópia, a pessoa chegou ali, é muito difícil ela trazer da sua própria casa um animal para que ela possa oferecer em sacrifício, né? Seguindo todas as leis que eram necessárias para que aquele animal fosse sacrificado. Então era muito difícil isso. Também você tinha um cara de um outro lugar que estava com outra moeda, com outro dinheiro. Ali tinha os cambistas, as pessoas que trocavam o dinheiro. Então comprava o dinheiro da pessoa e entregava o que é chamado a moeda do templo, que era uma moeda com ouro um pouco mais refinado, que era para ser permitido a entrada no templo, era necessário que fosse esse dinheiro até mesmo, né, esse material precioso fosse diferente. E então você tinha um grande comércio ali, muitas pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Então, como a gente falou, 25 mil animais num dia, certo? Era muita coisa. Ali era vendido também animais, já tinha os animais ali aprovados pelo Inmetro, pode-se dizer assim, para que fossem vendidos para essas pessoas que chegavam, então eles compravam e tal. Existem registros que a gente tem de que tinha algumas, sabe, umas maracutaia também que acontecia lá no templo, que o cara vendia o animal, chegava lá para o sacerdote, beleza, vamos matar aqui, levava o animal de volta lá e voltava lá para o cambista, vendia de novo o animal e assim ficava. Com o mesmo animal vendia 10, sei lá quantas vezes num dia, o mesmo animal. E então existem registros históricos de que provavelmente isso acontecia, não lembro se era de relatos em primeira pessoa, se foi Joséfo, quem foi que escreveu sobre isso, mas eu lembro que eu vi em certo momento algum acadêmico falando sobre. Então perceba, isso aí não é em qualquer lugar, não é lá fora em Jerusalém, não é na casa de câmbio que isso acontecia, era dentro do templo. E foi com isso que Jesus ele se indignou. Quando Jesus ele chegou ali e falou, gente, vocês estão fazendo da casa, isso aqui é a casa do meu pai, vocês estão fazendo a casa do meu pai uma casa de salteadores e de ladrões. Então Jesus ele foi lá, virou a mesa dos cambistas e enfim, certo? Fez, né, todo tipo, né, expulsou as pessoas de lá, o que é o chamado da purificação do templo, ele tirou aquela abominação do templo. Então a gente pode continuar aqui com o tour do nosso templo, tá com um pouquinho lento na hora de ver aqui, mas é por conta de que é pesado gravar o estudo e ao mesmo tempo transmitir, também com o PowerPoint aberto e coisas assim, mas a gente prosseguindo aqui, a gente consegue ver um pouquinho melhor, certo? Então, seguindo aqui, a gente já está numa parte onde só é permitido aos judeus entrarem. Então aqui já era um pouquinho mais reservado, certo? Aqui já tinha um pouquinho menos de brincadeira, certo? Esse aqui é o que é chamado de o Templo de Herodes. A gente viu no primeiro estudo que
Herodes, especificamente, ele tinha uma política bem diferente relacionada aos povos que eram conquistados, e que os judeus tinham muito mais liberdade, que inclusive o Estado participou na construção desse templo. Esse templo, ele em dimensões, ele é maior inclusive do que o Templo de Salomão. Não diria que em suntuosidade, o número de pedras preciosas, de madeiras nobres, era muito maior no Templo de Salomão. Porém, esse aqui em dimensões ele é maior do que o Templo de Salomão. Então esse aqui é o terceiro templo, conhecido como o Templo de Herodes. Pelo que a gente pode lembrar dos nossos estudos, o primeiro templo foi construído por Salomão, o segundo templo foi depois do exílio, e o terceiro templo é esse que foi construído, então, conhecido como o Templo de Herodes. Então percebam aqui, né, o tamanho desse templo. Aqui é chamado de o Pátio Médio ou até o Pátio das Mulheres, porque até esse ponto aqui, até esse lugar, era permitido que as mulheres entrassem. Daqui para frente não era. Então a gente percebe que havia essa diferença, certo? E também o papel do homem, né, como a essa época, né, como esse sacerdote do lar, porque perceba, a mulher ficava para lá, era o homem que ele entrava ali então para fazer os sacrifícios. Aqui entrando então, aqui para dentro a gente já vai ter o santuário, né? A gente pode ver ali dentro da porta. E aqui perceba que a gente tem uma escadaria que leva para o santuário. Essa escadaria, ela tem 15 degraus. Quando a gente vê na Bíblia os cânticos dos degraus, cânticos graduais, ou mesmo conhecidos também como os cânticos de romagem, ainda que esse nome seja um tanto estranho, porque etimologicamente, né, romagem era você peregrinar indo para Roma, era o que os católicos faziam no passado, não sei se ainda hoje fazem, mas enfim. Então esse termo romagem, a etimologia dele é um tanto equivocada. Falar, os cânticos de romagem, não, os cânticos dos degraus é melhor falar, certo? Que são os salmos 120 até 134. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente chegar na quinta-feira, a gente vai ver isso, né, na quinta-feira da nossa narrativa, mas existe um paralelo desses 15 degraus com esses salmos, com a história da saída do povo do Egito e com uma refeição que era feita na Páscoa, chamada Seder, que também tem 15 etapas. Mas enfim, a ideia é dizer que essa aqui é a entradinha, e aqui você tem 15 degraus, e ritualmente você teria pessoas que elas subiriam cantando esses degraus, e em cada degrau ela cantaria um desses salmos de 120 até 134, certo? Aqui, opa, aqui a gente tem em redor do templo, a gente tem lugares aqui onde os sacerdotes eles ficavam. E aqui já entrando, aqui era onde eram amarrados os animais, onde eram pendurados também ali atrás, eram analisados os animais, e enfim, né, aqui era onde eram guardados os animais antes do sacrifício, então a pessoa trazia, ele era colocado aqui e logo então sacrificado. E aqui, você percebe, a gente tem já esse modelo muito mais suntuoso agora do altar do holocausto, a bacia, né, de purificação a gente tem ali, a bacia de bronze, se bem que, né, não nos parece muito como bronze esse material aqui da animação, mas a princípio era essa a ideia, né? Aqui em cima você tem então esses animais, até aqui você tem os pedacinhos de animais queimados ali, aqui estaria pegando fogo esse altar, e se os irmãos se lembram, quando eu dei o estudo sobre o tabernáculo, né, eu tinha implicado um tanto com a rampinha, então da onde que o pessoal inventou de desenhar com rampinha? Né, dessa descrição histórica, desse altar aqui já do novo templo, certo? Do templo de Herodes, mas não no tabernáculo. Ainda continuo dizendo que não era do jeito que estava lá o tabernáculo. Então, tendo isso aqui, a gente tem aqui então a entrada aqui no santo lugar. E perceba que mesmo aqui a gente ainda tem aquela mesma temática que a gente tinha visto no tabernáculo, que é de ser um lugar onde lembra o Éden. Então você perceba que você tem muitas coisas naturais aqui, você tem todo tipo de como que fala? De flora, né? Você tem frutas e flores e folhas, madeiras, coisas assim, na entrada do templo. Aqui então seria o que era chamado de santo lugar, aqui o candelabro de 7 pontas, ali na frente o altar do incenso, aqui os pães da propiciação aqui do lado, e daqui para dentro você tem então esse véu aqui, que é o véu que se rasgou no momento em que Jesus morreu, que era de um tecido bem grosso, daí na morte de Jesus ele foi rasgado.
a gente viu que quando a gente estava vendo a questão do tabernáculo, a gente viu que o tabernáculo tinha uma simbolização dupla, né? Tanto você tinha o acesso do povo a Deus, que Deus estava no meio do povo, quanto você tinha também uma presença única do Senhor em algum lugar, ele dizendo: aqui é o lugar onde eu estou, aqui é a minha casa, certo? Então, quando foi rasgado esse véu, a gente tem essas duas figuras foram quebradas, né? Tanto a ideia de que a presença de Deus estaria num lugar, quanto também a ideia de que a gente não teria acesso ali, porque era só o sumo sacerdote, tendo feito sacrifícios por si, pelo povo e tal, que poderia entrar ali dentro, certo? Então aqui a gente tem esse santo lugar. Então, um clique por hora é isso que a gente precisa saber desse templo de Herodes, certo? Prosseguindo então na nossa narrativa, Jesus ele tinha entrado ali, ele tinha feito a purificação do templo, isso aconteceu na segunda-feira. Então, na terça-feira, foi quando começou então a ficar um tanto, bem mais severas as discussões lá no templo. Jesus ele tinha voltado então para o templo, mais uma vez ele aparece, ele estava lá, e ficam bem mais severas as discussões que ocorreram lá. E na saída, quando ele está para sair do templo, é lá que ele profere o seu sermão profético, o seu sermão chamado sermão escatológico, que é quando Jesus ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém e de outros eventos que aconteceriam, né, naquela época e, né, dali para frente, certo? E na quarta-feira, no próximo dia, então, é quando os judeus eles se juntam na casa de Caifás. E Caifás, ele era o... Só um segundinho, irmãos. Me perdi aqui nas minhas notas. Caifás, ele era o sumo sacerdote, então eles foram na casa do sumo sacerdote. Até no programinha que eu mostrei ali, tem um lugar onde você vai na Alta Jerusalém ali, ele indica um lugar que seria a casa de Anás, de Caifás, perdão. E lá na casa dele é onde eles já começam então a conspirar mais fortemente pela morte de Jesus. Judas, ele antes estava com os discípulos, ele deu aquela escapadinha básica para chegar e conversar com eles que estavam planejando a morte de Jesus, e Judas também ajudou eles a compreender o cronograma de Jesus, onde que ele ia, o que ele ia fazer e tal, e foi essa a parte de planejamento da traição, né, de Jesus. Na quinta-feira é quando já começa a preparação para a Páscoa. Então é falado para os discípulos, né, que eles achariam um lugar para que Jesus ficasse. Isso a gente pode ver lá em Marcos, capítulo 14. A gente pode abrir lá que vai ser útil essa narrativa. Do 12 ao 16, que vai dizer o seguinte: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, olha aqui o sinal. Enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: Onde é meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, mais uma vez, Jesus ele fez isso, não foi um milagre, certo? Não era uma pessoa aleatória que estava com um cântaro de água lá. Nossa, gente, acordei hoje querendo oferecer o meu cenáculo para outra pessoa, né? O que será que eu faço? Nossa, gente, 2 pessoas vieram aqui pedir, que benção. Não. Jesus ele teria feito um acordo com essa pessoa de antemão e teria sido aquele sinal. O cara sairia com um cântaro de água, então seria um sinal para que os discípulos soubessem quem que ele era. Foi lá, falaram com ele e tal. Então não era qualquer pessoa que chegasse e falasse, ô, beleza, né? Que o cara com o cântaro de água ia ceder o cenáculo, mas era especificamente para os discípulos. E por que isso é importante? Porque perceba que tinha um traidor que estava entre eles. Tinha um traidor que estava junto com os discípulos e andando junto com Jesus. Os planos relacionados à festa de Páscoa e às coisas que Jesus faria não poderiam ser muito públicos, especialmente envolvendo Jesus já estando em Jerusalém, estando por bastante tempo em Jerusalém, porque
ele não, porque não era a hora ainda, certo? Jesus ele precisava passar por essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, onde teria sido imolado o Cordeiro Pascal e teria sido feita toda a cerimônia relacionada a isso. Não era o momento ali de que Jesus morresse. Jesus ele morreria, ou melhor, que ele seria tomado pelos guardas, ele seria tomado depois. Então, por conta disso, houve esse segredo que, perceba, nem a gente percebe na narrativa, aparentemente nem o autor do texto teria sabido disso na hora, né? Jesus não foi e confessou para João, para Marcos, para alguém, né? Falou, viu, deixa eu contar para você o que eu estou fazendo aqui. Não, foi entre Jesus e a pessoa que estava organizando aquelas coisas. Por que cenáculo, certo? Ó, você vai encontrar um cenáculo espaçoso. O que é um cenáculo? O cenáculo é um lugar onde a pessoa come, do latim cena, certo? Cena, ceia, comer, certo? Comida, janta. Era um lugar numa casa que era utilizado como se fosse um salãozinho de festas numa casa. E uma sala de refeições. E tem também uma coisa que cabe a gente ver, que a gente às vezes fica um tanto. O que prende na nossa cabeça da imagem da Santa Ceia, não tente imaginar a Santa Ceia, gente, né? Não podemos fazer imagens de nenhuma das três pessoas da Trindade, nem mentalmente, né? O que fala os nossos padrões de fé, nós subscrevemos, creio neles. Um lugar onde foi feita a Santa Ceia foi utilizando provavelmente um móvel desse chamado triclínio. Triclínio significa três sofás, basicamente, e era o que, na época, os gregos e os romanos, eles utilizavam para fazer refeições. Então, nem sempre o modelo que nós temos hoje, de você ter uma cadeira, de você ter uma mesa, a mesa ser na altura certinha aqui, foi desse jeito. Então, naquela época, você tinha mais ou menos três sofás ali. Você tinha três sofás em torno de uma mesa, as pessoas se reclinavam por sobre um dos braços e com o outro, com a mão, eles comiam dos alimentos que tinham sido postos à mesa. E facilitava também porque você tinha os servos que poderiam chegar ali e repor a mesa sem ter problema, sem precisar chegar do lado das pessoas e tal. Só repunha lá e estava tudo certo. Falo isso porque muitas vezes a imagem que a gente tem é daquela pintura de Michelangelo, né? Da Última Ceia, que você tem uma mesa retinha, o pessoal tudo atrás da mesa para tirar foto, né? Bonitinho. Mas o que teria sido esse tipo de móvel. Tem outras imagens aqui. Seria mais ou menos assim, seria desse jeito que as pessoas ficariam lá. Você teria esses três sofás, triclínio, onde eles se reclinavam e eles comiam do que estava posto à mesa. Especialmente eu gosto dessa imagem aqui, porque perceba que aqui do lado direito, onde você tem esse homem e a mulher ali, falo da posição corporal que eles estão, você perceba como fica mais fácil a gente entender como que João se reclinou ao peito de Jesus. Porque se você está sentado, você reclinar assim no peito, assim, é meio desengonçado. Só que se você pensar dessa maneira, que você tinha eles que estavam reclinados, João, assim, só botar a cabeça um pouquinho para trás, já seria então ter sido esse o reclinado dele no peito com Jesus. Jesus também falou certas coisas para ele, para Judas que estava ali perto e tal. É, certas coisas ali mais particulares, certo? Era Pedro e Judas ou era Pedro e Tiago que estava do lado dele? Não lembro. Perdão, irmãos. Mas aparentemente teria sido isso. O que acontecia é que a pessoa principal ela ficava de um dos lados desse triclínio, não no fundo, um dos lados, e teria sido ali onde Jesus ele ficou, partiu o pão e tal. Partindo disso, partindo disso, é então que Judas ele sai, ele estava ali e Jesus ele deu uma mensagem para Judas, falou: ó, que você tem que fazer, faze logo, faze depressa. Judas foi lá, saiu dali e dele foi avisar então para os judeus o que haveria de acontecer. Eu estou passando por alguns detalhes, né? Você teve o momento que Jesus lavou os pés dos discípulos, e mais uma coisa importante, né? Perceba como muda um tanto a questão do lava-pés, que ele não estava sentado numa mesa e o pessoal ele ficou debaixo da mesa limpando os pés das pessoas, mas se você pensar que as pessoas estavam deitadas ali nesse móvel, o lavar os pés fica bem mais óbvio, né? Que a pessoa está com o pé para fora ali, só limpa ali e tal, fechou. Bem mais fácil, leva uma baciazinha ali, limpa o pé, do que a pessoa ter que ou virar para trás, ou Jesus ficar debaixo da mesa, né? Não é bem assim, certo? Terminada a Santa Ceia, eles saem dali e eles vão para o Monte das Oliveiras, conhecido também como Getsemane,
ou o jardim, né, o jardim do Getsemane. A gente tem aqui mais uma vez também uma ajudinha imagética aqui pra gente. Então a gente está aqui na nossa cidade de Jerusalém, e aparentemente onde eles estavam era nesse lugar aqui, onde era próximo à Alta Jerusalém. Então você teria um lugar mais baixo geograficamente em Jerusalém, era onde ficariam as pessoas um tanto mais pobres. Você teria a Alta Jerusalém, mais próximo ali do templo, mais próximo ali. Ali no fundo a gente tem o Palácio de Herodes, aqui no fundo à esquerda ali. E aparentemente teria sido um lugar aqui bem próximo onde você teria tido o cenáculo, certo? Se você tiver interesse em ter esse aplicativo, ele tem explicações aqui de alguns lugares aproximados e tal, para entender onde que eles estavam. A partir dali, eles seguiram então para Nordeste, e aqui nesse lugarzinho aqui, onde a gente tem então o Monte das Oliveiras. Aqui a gente pode perceber que o templo está aqui na nossa frente, a gente tem ali a fortaleza de... como é que é o nome? Forte Antonina. Esqueci de falar disso para os irmãos, mas aqui no templo, no complexo do templo, quando Herodes construiu, ele construiu uma fortaleza também num dos cantos do templo. Isso quem vai falar é Joséfo também, ele fala extensivamente sobre essa fortaleza, chamado Forte Antonina, que era onde você tinha que ficava os guardas, e dali eles podiam ter uma visão de toda a cidade e também do que acontecia ali no templo. Se houvesse algum motim, alguma coisa, eles poderiam perceber. Aqui, ali na frente, se você olhar onde tem um olhozinho, você tem ali o tanque de Betesda. Então, se você quiser imaginar, você pode lembrar que foi ali. E aqui embaixo você tem o Getsemane, né? Em hebraico Gad é lagar é o lugar onde você espreme as olivas. Gad Shemané é uma prensa de azeite, né? Onde você espreme as olivas para sair azeite. E foi aqui onde Jesus ele ficou em oração junto com os discípulos. E estando ali então nesse ínterim, aproximadamente às 2 horas da manhã foi quando Jesus estava orando e ele sua sangue. E a partir daqui, a gente está na madrugada, então eles tinham terminado as festividades ali relacionadas à Páscoa, saíram ali, Jesus foi orar e tal, e ali ele intercedendo por nós, né, por mim, por você, pensando no meu pecado e no que ele deveria sofrer por causa disso, ele suou sangue pelos seus poros. Ali foi então quando Jesus ele foi preso. E eu tenho também aqui um outro auxílio também pra gente, aqui. Aqui ele vai explicar basicamente tudo o que aconteceu a partir desse momento, certo? Então, a gente tem aqui no meio, essa flechinha de número 1, ela é onde está o cenáculo, certo? Então era em algum lugar ali, nesse lugar que é próximo ali da Alta Jerusalém, não se sabe exatamente aonde. Mas nessa flechinha ali marcada com o número 1, você tem a saída do cenáculo e ele indo ali para o jardim do Getsemane. Estando lá é onde Jesus ele é preso, e dali, perceba, você tem a flechinha 2, ele está descendo ali, ele entra pelo Vale de Inom, que é esse que faz o acesso, né, da cidade para esse lugar ali, indo para o tanque de Betesda, para o jardim pro Monte das Oliveiras e tal. Entrando ali, seguindo ali também, entrando pelas flechinhas, ele é levado à casa de Anás. E Anás ele era sogro de Caifás, Caifás ele era o sumo sacerdote, e Anás era o sogro dele. Então Jesus foi levado para essa casa, e lá ele foi julgado pela primeira vez, e os judeus vão lá e chamam Cristo de blasfemador e tal, pessoas depõem contra ele, depõem falsamente e tal. Beleza, aconteceu isso, ele foi tirado de lá, você pode ver a flechinha número 3, ele é levado então para a casa de Caifás. Lá em Caifás, ele é novamente interrogado e tal, e é ali que ele fala mais especificamente que ele é o Cristo. E também é feita uma reunião clandestina do Sinédrio, tudo isso aconteceu de madrugada, certo? Então perceba, né, que tipo de justiça que você vê que a galera se reúne de madrugada para resolver as causas públicas e tudo mais. Perceba que era uma questão muito importante, né, na arrogância lá dos judeus e tal. Então, ele foi julgado por Anás, por Caifás e pelo Sinédrio. Os 3 julgamentos
Jesus foi considerado como culpado. Foram 3 julgamentos dos judeus nos quais ele foi considerado culpado. Aí estava amanhecendo já, deu 7 horas da manhã aproximadamente. Pode perceber ali na flechinha de número 4, Jesus ele foi levado para o palácio de Herodes. O palácio de Herodes era onde Pilatos ele estava lá e era onde o governador, Pilatos ele ficava lá quando o governador ele chegava para visitar Jerusalém, que era o próprio Herodes, né, o Herodes tetrarca da Galileia. Quando ele chegava lá para visitar, estava ali por conta da grande festividade, a data tão importante. Pilatos ele ficava lá. Pilatos então ele seria essa autoridade. Foi levado para o palácio de Herodes para falar com Pilatos e ele foi considerado inocente. Pilatos viu ele como sendo inocente. Dali ele foi levado ali para o Palácio Asmoneu, possivelmente, ou possivelmente também tem sido no próprio Palácio de Herodes, mas foi levado para algum lugar, e lá ele conversou com o próprio Herodes e foi considerado mais uma vez inocente, não foi visto nada de errado nele. E daí mais uma vez ele foi julgado por Pilatos e mais uma vez foi considerado inocente. Então perceba que a gente tem 3 julgamentos judeus, 3 julgamentos romanos. 3 julgamentos judeus consideraram Jesus como culpado, 3 julgamentos romanos consideraram Jesus como sendo inocente. Isso é importante porque na época, no mundo, o sistema legal que influencia o Ocidente até hoje, né, a nossa sociedade até hoje, ele considerou Jesus como sendo inocente. Quem considerou culpado foi o povo que recebeu a lei do próprio Senhor. Eu esqueci de comentar um assunto, irmãos, mas eu quero que volte um pouquinho, a gente voltar um pouco na Santa Ceia ainda. Eu tinha esquecido, eu falei que havia um ritual que era seguido na Santa Ceia que envolvia 15 etapas, certo? Então, voltando lá, então, eles estando ainda no cenáculo, perdão pela confusão, eu pulei uma etapa aqui das minhas notas, mas é importante falar sobre, né? Essa refeição que era feita, essa refeição principal da Páscoa, é chamada de Seder, e existe todo um ritual que é seguido. Nesse ritual é tomado 4 copos de vinho e tem 15 etapas. Em cada uma dessas etapas é contado sobre a história do povo, desde a saída do Egito até a benevolência do Senhor para com os judeus posteriormente. Isso são rituais que foram desenvolvidos e Jesus, ele, ao fazer essa última etapa da ceia, essa última etapa do Seder, foi quando ele pegou o cálice, quando ele tomou o pão, que eram parte desse ritual, parte dessa comemoração que era feita no dia da Páscoa, e Jesus ele ressignificou. Então você perceba que o vinho ele teria um significado próprio ali, e Jesus ele traz um novo significado, falando, gente, isso que vocês vão beber aqui não é o vinho da festa aqui, isso aqui vocês vão beber é o meu sangue, o que vocês vão comer aqui é o meu corpo, certo? Que é dado em favor de muitos e tal. Então há essa ressignificação. Só para comentar sobre isso, que você tem esse paralelo de que você tinha as 15 escadas lá para entrar no santuário, você tinha os 15 salmos, e você tem aqui essas 15 etapas também dessa festividade, e na última delas, na mais importante, você tem Cristo anunciando, né, dizendo, gente, isso aqui é o meu sangue e tal, fazer isso em memória de mim. Que for feito, né, seja em minha memória. E tudo isso, né, então perceba, entre Jesus ele ter sido preso, ter sido feito esses 6 julgamentos, foi isso tudo entre 2 da manhã e até próximo das 9, 10 da manhã, esses eventos. Voltando então, né, na nossa narrativa, a gente estava que Jesus tinha sido levado até Herodes o tetrarca, então 3 julgamentos romanos, foi considerado inocente. E é nesse último momento, quando ele é levado novamente para o palácio de Herodes, e lá se reuniu uma multidão, e foi ali que Herodes ele vai, foi ali que foi comentado que era costume que se soltasse um dos prisioneiros, foi escolhido entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu para soltar Barrabás, e Jesus então foi condenado até pelo próprio povo, e foi sido escolhido, né, que ele fosse crucificado. Ali você tem a flechinha de número 7, então perceba que saindo ali, olha que prático, né? Você sai ali do Palácio de Herodes e você já tem ali o Calvário, que em hebraico é Gólgota. Isso, aproximadamente às 8 da manhã ele foi levado para lá e aproximadamente às 9 da manhã foi quando Jesus ele foi crucificado.
Então foi levado ali para o Calvário, dá para perceber que é bem pertinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente ver aonde que é o Calvário. Acho que daqui a gente consegue ver bem. A gente tem aqui visão do templo, olhando aqui para a esquerda a gente vai ter o Palácio de Herodes aqui no fundo. Então perceba, olhando retinho aqui, naquele pontinho ali, você tem o Palácio de Herodes. Se você olhar um pouquinho para a direita ali, você vai ver que tem uma montanhazinha ali, um lugar que dá para você ver bem, se você estiver olhando para lá. Foi ali que Jesus ele foi crucificado, ali que é o chamado Calvário, ou Gólgota. Gólgota é o nome em hebraico. Uma curiosidade também é que a gente, voltando aqui para o templo, quando é dito que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, o pináculo do templo é onde a gente está, aqui em pezinho na nossa animação. Era onde também, quando iniciava o Shabá, você tinha os levitas que eles sopravam lá um instrumento chamado shofar, que era um chifre de carneiro, e anunciava o início do Shabá. Vale contar que o início do Shabá ele se dava na virada da tarde, porque os judeus eles consideravam um dia como começando na tarde e indo até o próximo entardecer. Então era isso que contava como dia. Então o dia do judeu começa no entardecer. E era aqui que era levado o shofar, e que era tocado o shofar, o povo todo ouvia. E perceba que é daqui para baixo. Você consegue perceber a altura desse negócio? É daqui que Satanás falou, se joga daqui, porque na palavra está escrito que os anjos estão a serviço do Messias, que ele pode até se jogar, que os anjos virão ao socorro dele, né, melhor dizendo. Então se joga para ver o que acontece aí. Jesus naturalmente tinha respondido a Satanás, né? Aqui do ladinho, ali no fundo ali, você tem então o, o Forte de Formosa. É esse o nome? É esse o nome. Não, Forte Antonina. Ai, meu pai amado. Esqueci o nome. Qual que é o nome? Vai ter o nome aqui. Forte Antônia, gente. Olha só, que erro meu. Perdão. Ali está o pináculo onde a gente estava, certo? Vou voltar para cá porque eu vim aqui só porque eu tinha esquecido o nome. Daqui, você perceba que você tem uma casinha aqui do lado e era aqui onde era feito o ensino. Aqui onde você tinha o ensino para as pessoas, para os jovens, para as crianças e tal. Aqui onde os rabinos ficavam. E era aqui onde você tinha esse desenvolvimento intelectual do povo, era nesse lugar do templo, certo? E uma pergunta que pode ser feita, por que está saindo fogo ali do forte? Era porque era para aviso, né? Você tinha os guardas lá que eles precisavam ficar vendo o dia inteiro ali o que acontecia e, enfim, né? É uma questão militar isso. E aqui a gente tem essa visão, então, um pouquinho melhor do templo, beleza? Jesus, então, ele é crucificado, ele é sepultado, e segundo Mateus 27:66, a gente vê que quem guardou Jesus de ele ter, enquanto ele estava no sepulcro, foram guardas romanos. E aqui, perdão, irmãos, minha azia atacou hoje. Aqui a gente tem uma imagem aproximada do que seria um sepulcro nos primeiros séculos. Então o sepulcro ele era esculpido na pedra, lá que era deixado os mortos, e você teria então câmaras ali dentro, e você teria então embaixo, perceba ali, mais no fundo, você teria os ossuários, era ali onde, depois de passado já bastante tempo, se eu não lembro se era, acho que era um ano que eles esperavam, que eles pegavam os ossos e eles guardavam naquele lugar. Tinham sepulcros que eram familiares, naturalmente, assim como as tumbas a gente tem hoje, né, ou nos cemitérios, né, a gente tem isso hoje, que era da família. Acontece que uma pessoa que tinha sido condenada, ela não poderia ser colocada num lugar de honra. Então acontecia que a pessoa era colocada num sepulcro meio comunzão, assim, para um monte de gente. E daí, passado um tempo, passado um ano, aí a família poderia então tirar os ossos daquela pessoa para colocar no ossuário familiar, mas até aquele momento não, que era um criminoso, não tinha direito a uma morte digna e tal. Perceba que com Jesus foi diferente, porque José de Arimateia, e ele tinha, né, pedido pelo corpo de Jesus e ele foi ele foi colocado num sepulcro novo, onde estava só ele. Isso é importante porque, né, você pode pensar em teorias da conspiração, né? Não,
sei lá o que pode imaginar, mas enfim, era um sepulcro que nunca tinha sido usado. E então você teria esse lugar e ali teria sido colocada uma pedra. Então você teria isso era esculpido na rocha, e ali foi então colocada uma pedra e foram colocados guardas romanos ali, para proteger o sepulcro de Jesus, para impedir que os discípulos, enfim, né, roubassem o corpo de Jesus, né, para dizer que ele tinha ressuscitado. Isso só prova que ele ressuscitou, isso é, né, mais uma prova de que ele ressuscitou de verdade. Indo aqui para a direita, indo aqui para o próximo slide, talvez você já tenha visto em algum lugar relacionado à crucificação de Cristo, esse conjunto de letras aqui, INRI. É muito comum nas artes, né, especialmente nas artes medievais, você ter uma figura de Cristo morto ou da cruz, enfim, e você tem uma plaquinha em cima com esse texto. Se você for lá em João 19, você vai ver que foi colocado na plaquinha de Jesus um texto dizendo Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Foi escrito em hebraico, latim e grego, né? As línguas, todas as línguas que o pessoal ia precisar para poder ler aquilo. Aqui, INRI, ele vem desse conjunto de palavras. Em latim, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então é daí que é tirado esse nome. Em alguns trabalhos artísticos também, você pode ver outra expressão. Ao invés de INRI, pode estar escrito INBI, com B, que é basicamente a mesma coisa, só que no grego, né? Jesus ho Nazoraios ho Basileus ton Iudaion. Então, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, só muda o B ali, porque B ao invés de Rex é Basileus, né? Que é rei, mesma palavra. Aí chega no sábado, sábado foi o dia no qual Jesus ele permaneceu na sepultura, e no domingo foi o dia no qual ele ressuscitou. A crucificação, como a gente tinha comentado, de Jesus começou a se dar às 9 da manhã da sexta-feira, e Jesus aparentemente morreu próximo das 3 horas da tarde, né, na sexta-feira também. Há uma questão que é da contagem dos dias, que aqui é muito fácil de a gente passar por cima disso, mas a gente tem um probleminha que surge. Porque, perceba comigo, se a gente for lá em Mateus 28:1, a gente vai ver que Jesus ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura, semelhantemente a Jonas. Jonas ele teria ficado 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, Jesus também ficaria semelhantemente assim, né, no ventre da terra, né, nas regiões inferiores, certo? Então aqui a gente surge então com essa dúvida. E algumas pessoas podem querer utilizar isso para dizer que, enfim, que tem erro de contagem na Bíblia, sei lá. Mas acompanha o raciocínio comigo. Você tem aqui, esse aqui é as nossas datas, certo? Então o nosso dia a gente começa a contar na meia-noite, durante a noite. 6 até perto das 6 da tarde é dia, tá claro lá fora. E daí também, semelhantemente, das 18 até próximo às 6 da manhã, é um período noturno, concordam comigo? Tá tudo certo até aqui. Então, se Jesus ele morreu aqui depois do meio-dia, morreu próximo das 3 horas da tarde, na sexta-feira, então eu, com o meu pensamento ocidental, meu pensamento brasileiro aqui do século XXI, a gente pode contar. Então, morreu aqui na sexta-feira, primeira noite, primeiro dia. Segunda noite, segundo dia. Terceira noite, terceiro dia. Será que Jesus ele ressuscitou na segunda-feira, ao invés de ressuscitar no domingo? Porque faz sentido, 3 dias seria né? Teria que passar, fazendo o cálculozinho aqui que a gente acabou de fazer, bate na segunda. Será que Jesus ressuscitou da tarde para a noite, ou na noite de segunda-feira, quase terça-feira já? Ou será que algumas pessoas vão dizer isso? Ou será que, na verdade, Jesus morreu na quinta, e daí para passar 3 dias e dar no domingo? Só que daí vai ter um problema porque Jesus ele celebrou a Páscoa, né, com os discípulos na sexta-feira. E vai ser dito que
pouco antes do Shabá, pouco antes de iniciar o Shabá, eu perdi o texto aqui, eu não sei se eu tinha anotado ele aqui. Pouco antes do Shabá, eles levaram Jesus para a sepultura. Então, como será que isso se deu? Porque se levaram ele para a sepultura, foram lá, embalsamaram e tal. É, como que você teria, então, a pessoa morreu na quinta, no próximo dia no sábado? Então, gente, obviamente a Bíblia está errada, né? Naturalmente. Poxa vida, History Channel, perdemos dessa vez. Não, o que acontece é o seguinte, é que essa maneira é a maneira que a gente conta os dias. Só que perceba que na mente do judeu, ele pensava no primeiro dia, no segundo e terceiro dia. O dia como uma unidade, certo? Não. E quando era referido 3 dias e 3 noites, era uma outra maneira de você dizer. São 3 períodos inteiros de um dia, certo? Então, Jesus, ele morreu aqui no primeiro dia, ainda que o primeiro dia tenha começado na quinta-feira. Jesus, ele morreu no finalzinho desse período de 24 horas. Ele morreu próximo ao Shabá, certo? Que se iniciaria ali logo depois, certo? Que seria no segundo dia, certo? Aqui eu marquei como sábado, né? Aqui em cima porque é do nosso calendário, mas o Shabá já iniciaria aqui onde está escrito segundo dia. A partir dali já o povo já cessaria suas atividades e tal. Então aqui Jesus ele morreu no final do primeiro dia, foi contado como primeiro dia inteiro, que é um dia e uma noite. Foi esse dia ele já estava morto, esteve na sepultura. Esteve na sepultura semelhantemente no segundo dia, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou no domingo. Domingo de manhã também, não precisou percorrer as 24 horas. É porque percebam, gente, a gente vive numa sociedade hoje mecanicista, uma sociedade. Não sei se eu usei certo essa expressão, perdão. Mas a gente vive numa sociedade onde a contagem de tempo para nós ela é muito importante. A gente precisa ter precisão para a gente saber que horas que a gente acorda, que horas que a gente vai dormir, que horas que é a hora do almoço, que horas que começa a novela, sei lá. Então, pra gente isso é muito importante. Só que, pense, você voltar 2000 anos no passado, numa outra cultura, num outro continente, outra língua, num outro contexto, o pessoal pensava diferente, naturalmente. E é basicamente isso que vai ser explicado da questão da morte de Jesus. Então, foram 3 dias, só que não foram 72 horas. Né? Não está escrito que ficaria 72 horas no morto, né, até a sua ressurreição. Ficou, né? Mas foi então esse tempo que ele passou na sepultura. Esses 3 dias sendo contados, porém, segundo a maneira que o judeu via os dias, certo? E é isso. Espero que tenha sido bom para os irmãos, tanto quanto foi bom para mim poder dar esse estudo. Terminaremos também com uma oração. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, agradecemos a Ti por este estudo e pedimos que o Senhor continue nos guardando assim como Tu já o fizeste até agora. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra é santa e perfeita, Pai. Agradecemos porque o Senhor mesmo é quem fala ao nosso coração e o Senhor mesmo nos explica as verdades que Tu queres que nós conheçamos. Agradecemos a Ti por tudo isto e rogamos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus caros. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo estudo. Não mais na página do Facebook, porém agora no nosso canal do YouTube, youtube.com/ip. Não é barra não. Você procura lá no YouTube, você procura na barrinha lá do YouTube. IP Metropolitana SP, você vai encontrar o nosso canal, vai ser divulgado no Facebook também, mas enfim, quinta-feira, próximo às 21 horas, será o momento onde a gente vai divulgar este estudo. Então, um grande abraço a todos, até mais.